Fala galera, Matheus Rinca aqui, tudo beleza? E no vídeo de hoje eu quero dar 4 das minhas melhores dicas para você aproveitar ao máximo o teu dia, ao mesmo tempo em que potencializa a tua produtividade. E vamos de uma vez para as dicas. E a primeira dica que eu quero te dar aqui é que se tu quer ter realmente um dia produtivo, tu precisa ter algum tipo de plano, algum tipo de lista com todas as atividades que tu precisa fazer naquele dia, um to-do list ou coisa do tipo. Mas a ideia principal por trás dessa lista é você saber o que você precisa fazer no seu dia, qual é o seu objetivo para esse dia, o que você quer atingir nesse dia. E alguns pontos aqui que são importantes e que você precisa saber. E olha só, presta atenção nisso daqui. Existe uma grande diferença em ser produtivo e se sentir produtivo. Por exemplo, se você colocou 25 tarefas que você precisa fazer naquele dia, você muito provavelmente vai começar pelas tarefas mais fáceis, para riscar o máximo de tarefas que tu puder. E chega ao final do teu dia, tu tem um monte de tarefa riscada dentro dessas 25 tarefas. E num primeiro momento, tu pensa, pô, eu fui produtivo, risquei bastante coisa da minha lista de tarefas. Mas será mesmo? Será mesmo que tu foi produtivo? Para mim, produtividade não tem a ver com quantidade. Para mim, isso é absolutamente não ser produtivo. Produtividade tem a ver com importância, tem a ver com fazer aquilo que é importante. Então, ao invés de listar um monte de tarefa, liste pelo menos de 3 a 5 tarefas mais importantes pro teu dia, para aquele dia, onde que eu acho que 5 já é muita coisa. Então, somente foque no que é mais importante. Dentre todas as tarefas que tu listou, dentro dessas 5 ou 3, liste 2, que são as principais, as mais importantes que tu precisa fazer naquele dia. E se você tem dificuldade em saber aquilo que é importante para ti, quais são as tarefas importantes que tu deve fazer naquele dia, simplesmente se faça a seguinte pergunta. Pega papel e caneta e anota essa pergunta. Quais atividades que eu preciso fazer para eu sentir que eu fui bem sucedido ao final do meu dia, antes de eu ir dormir? Vou repetir. Quais atividades que eu preciso fazer para eu me sentir bem sucedido ao final do meu dia, antes de eu ir dormir? E isso nos leva para a dica número 2. Comece pelo mais importante. Faça aquilo que é mais importante por primeiro. E normalmente, nem sempre, mas normalmente, as tarefas mais importantes normalmente são as mais difíceis e as mais chatas. E a ideia dessa dica vem do livro A Única Coisa, de Gary Keller. E a ideia é basicamente fazer as coisas mais importantes assim que você começa seu dia, ou seja, logo pela manhã, porque é ali que tu tá com a tua energia no máximo. É ali que tu desempenha melhor. É ali que tu consegue focar e se dedicar mais para aquilo que é importante. Então, as atividades importantes devem ser as primeiras tarefas do seu dia. E se mais tarde, durante esse dia, aparecer alguma tarefa que tu precisa fazer, algum imprevisto, você não precisa mais se preocupar com as tuas prioridades, porque você já fez aquilo que é importante nesse dia. E eu vou dar um exemplo meu aqui para ilustrar. Por exemplo, as minhas principais tarefas para o meu dia de hoje, as 2 principais tarefas, eram criar o roteiro para esse vídeo aqui, que eu tô gravando, e trabalhar na elaboração da minha mentoria. E o que eu faço e o que eu fiz hoje foi focar as primeiras horas do meu dia nessas 2 atividades. Então eu tirei 2 horas já cedo do meu dia para focar na elaboração da minha mentoria e a outra 1 hora que eu foquei na criação do roteiro para esse vídeo. Então logo após o meu ritual matinal, já foco nas 2 tarefas mais importantes para o meu dia. E mesmo assim, se ao longo do meu dia aparecer algum imprevisto, aparecer alguma coisa que eu precise fazer, que eu preciso deixar tudo de lado, e dessa forma eu não conseguir fazer as outras tarefas que eu tinha pré-estabelecido, tá tudo certo. Mesmo assim, vai ser um dia bem sucedido para mim, porque eu fiz o que era mais importante. Então eu sugiro que você faça as tarefas mais importantes, as atividades mais importantes logo pela manhã. Eu sei que muita gente trabalha, e para muita gente é difícil arranjar esse tempo, mas o que tu pode fazer nesse caso é acordar mais cedo e criar esse tempo. Eu já gravei um vídeo falando sobre ritual matinal, falando sobre acordar cedo. E se você não tem um ritual matinal ainda, ou se você tem dificuldade, ou se você não costuma acordar cedo, eu sugiro que você assista esse vídeo. Eu vou deixar linkado no card aqui em cima, caso você tenha interesse. A dica número 3, que vai te ajudar a ser mais produtivo, é não fique alternando entre tarefas o tempo inteiro. Isso talvez possa parecer algo super óbvio, mas é muito importante. Vamos supor que você tenha esses itens aqui para fazer ao longo do teu dia. E vamos supor
sei lá, que você começa o dia escrevendo uma parte do teu roteiro, só uma parte. Aí depois disso tu vai lá e lê 5 páginas de um livro que tu precisa ler ou que tu quer ler. Aí depois de ler esse livro, tu dá uma olhada por cima, em cima da tua mentoria. Fica ali, sei lá, 30 minutos. E aí tu finaliza o teu dia escrevendo 2 parágrafos do teu texto. O problema disso é que ao final do teu dia, no fim das contas, tu não fez nenhuma tarefa por inteiro. Só fez pedaços. Então, ao invés de fazer isso, faça da seguinte forma. Talvez você não tenha tempo suficiente para fazer todas as tarefas que tu colocou para ti. Então, escolha as duas mais importantes da tua lista de tarefas, que eu falei até ali no começo do vídeo, e foque nelas. Foque em completar elas. E se você conseguir, se sobrar tempo, você se dedica às outras tarefas. E nesse exemplo que eu dei, eu faria da seguinte forma. Eu escolheria 2 tarefas que são mais importantes, nesse caso, escrever o roteiro e trabalhar na minha mentoria, e das 8 às 10 eu trabalharia na mentoria, e das 10 às 11 eu trabalharia escrevendo o roteiro. Então, dessa forma, eu teria já concluído metade das minhas tarefas que eu tinha estabelecido no meu dia. E a última dica que eu quero mencionar nesse vídeo é: crie hábitos e rotinas que irão te levar até o sucesso e que irão te tornar uma pessoa mais produtiva. Porque, na minha opinião, criar hábitos e rotina é a melhor maneira de maximizar, de melhorar a sua produtividade ao longo do seu dia. E tem uma frase que diz o seguinte: a recorrência cria o hábito cria a mudança, e a mudança cria melhores resultados. E você, meu amigo e minha amiga, é um reflexo do que são os seus hábitos. Os seus resultados são um reflexo do que são os seus hábitos. Por exemplo, meditar e me exercitar são muito importantes para mim. E hoje eu tenho ambas atividades como hábitos matinais. E eu faço essas 2 coisas antes mesmo de tomar meu café da manhã. Tornou-se um hábito. E hoje, para mim, o ato de acordar, o ato de eu me levantar, já está associado com essas 2 atividades. Então, uma vez que você cria o hábito, você não precisa mais ficar procurando espaços vazios ao longo do seu dia para incluir essas atividades. Você passa a fazer essas atividades de modo automático e natural. E como no meu caso, até mesmo antes de começar o teu dia, propriamente falando. E eu já fiz aqui um vídeo falando sobre hábitos, e se tu tiver interesse, eu vou deixar linkado no card aqui em cima. Então, um resumão de tudo que eu falei aqui é: ser produtivo é diferente de se sentir produtivo. Comece pelo mais importante. Não fique alternando entre suas tarefas. Crie hábitos e rotinas que te levarão até o sucesso. E me diz, o que você achou? Você já conhecia essas dicas? Teve alguma dica que te ajudou? Escreve pra mim ali nos comentários, que eu quero muito ler. E é muito importante ter o feedback pra mim. E aquele negócio, se tu não é inscrito ainda no canal, se inscreve ali embaixo, rapidão. Isso me ajuda demais. Aproveita e já deixa o like também se tu curtiu esse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou. E compartilha esse vídeo. Mande esse vídeo para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Mande esse vídeo para pessoas que possam estar precisando. Em meio a tantas mensagens negativas que a gente vê hoje em dia, seja você a pessoa a compartilhar esse tipo de mensagem, a compartilhar mensagens positivas. Seja você a mudança nesse mundo. Bora fazer a diferença. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu! Falou!